Glória a Deus. Cumprimento a todos a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo de muita alegria nessa noite estar aqui, para uma vez mais estar ministrando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Aleluia. Sem mais detença, abra a sua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 6. Vamos ler apenas 2 versículos. Josué, capítulo 6, verso 1 e o versículo de número 16. Deus vai abençoar a vida do pastor João Paulo, pastor Hilton. Obrigado sempre pela confiança. Missionária Angélica, pastor Elias. Deus vai abençoar a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão presentes aqui nesta noite. Eu tenho certeza plena que Deus ele tem uma palavra para o seu coração. O culto hoje está gostoso. Não sei quanto a você, sei que você está, como você está, a sua temperatura, mas o culto hoje está bom. Se você rasgar de fato no seu coração, você vai entender e compreender o que Deus está fazendo e o que Deus está falando e o que Ele vai continuar falando nessa noite. Você não veio aqui de balde. Você não veio aqui inutilmente. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Versículo número 16. Sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Glória a Deus. Pode se sentar, à vontade. Nessa noite eu quero estar ministrando uma palavra sobre o seguinte tema: derrubando as muralhas e conquistando as promessas. Alguém aqui nessa noite tem promessa da parte de Deus? Deus está, Senhor. Você tem promessa da parte de Deus? Alguma promessa que Deus ele prometeu para a sua vida já se cumpriu? Já se realizou? Já se materializou? Você que está presente aqui ainda está esperando da parte de Deus a realização, a concretização de alguma promessa? Eu quero dizer para você o que está escrito na palavra do Senhor: que o meu Deus e o Deus que você serve, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez ao seu respeito. Quem é o inimigo da minha alma e da sua alma ou não? Se Deus prometeu para você, tenho certeza que Ele é fiel e justo para cumprir com a sua palavra. A Bíblia Sagrada nos salienta da seguinte maneira: o próprio Jesus dizendo que pode passar os céus, pode também passar a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante de uma palavra e de uma promessa que Deus fizera ao homem
chamado Josué. Se nós formos abrir a nossa Bíblia no capítulo de número 1, nós vamos encontrar Deus ele dialogando, Deus ele conversando com Josué, dizendo da seguinte maneira: Josué, o meu servo Moisés é morto. Agora eu quero que você lidera este povo. Eu quero que você guie este povo rumo à terra prometida. Josué agora tem a incumbência, tem a responsabilidade de guiar cerca de 3 milhões de pessoas rumo à terra prometida, rumo a Canaã. Estava sobre o ombro deste homem a responsabilidade de guiar aquele povo, os israelitas, até a terra prometida. No capítulo 1, nós vamos encontrar Deus falando: olha, eu quero que você tenha um ânimo, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Ei, Josué, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Assim, nessa noite, o Senhor fala para alguém aqui hoje: o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não vai deixar você sozinho. A presença de Deus está contigo diante desse problema que você está passando. Você não vai passar esse problema sozinho, não. A presença do Senhor está contigo. Então este homem se disponibiliza para cumprir as ordenanças de Deus, mas para ele conquistar a terra prometida, havia alguns obstáculos, havia algumas guerras a serem travadas. Mas este homem, chamado Josué, um grande comandante, ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que na frente dele estava o Deus que criou os céus, que criou a terra e que criou o mar. Você tem certeza disso? Ao passar por uma dificuldade, em saber que há um Deus, como diz a letra do hino aí, existe um Deus nos céus, que a letra no papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Eu quero dizer para você nessa noite: este Deus é o seu Deus. Esse Deus é o meu Deus. O Deus que está acima dos céus dos céus. O Deus que está no seu trono
Bíblia relata-nos que estava no tempo da seca. No tempo da seca, os rios enchiam de transbordar. Mas Deus falou para Josué, para os sacerdotes irem à frente. Quando os sacerdotes, eles tocaram os seus pés nas águas do rio Jordão, o que aconteceu? As águas se dividiram em duas partes, fazendo-se dois muros, um de um lado e o outro de outro, e o povo de Israel começou a atravessar o rio Jordão. Sabe por quê? Que eles atravessaram o rio Jordão? Porque a presença do Senhor, a Bíblia relata, que ia diante dos israelitas. A arca do cerco, no Antigo Testamento, era a representação da presença de Deus no meio dos israelitas. Quando os sacerdotes tocam os seus pés no rio Jordão, as águas se abrem e eles começam então a atravessar o rio Jordão. Quando os sacerdotes estavam no meio do rio Jordão, Deus ele fala para os sacerdotes parar e todo o povo terminar de atravessar. O que eu quero dizer com isso? O que você quer dizer com isso, pregador? Ei, Jordão significa lutas, dificuldades, problemas, empecilhos, adversidades. E eu tenho certeza que todos nós passamos e iremos com certeza passar por tudo isso que eu falei aqui. Mas se a presença de Deus estiver na minha frente, esse Jordão vai ter que se abrir. Se a presença de Deus está na sua vida, minha irmã, esse Jordão vai ter que se abrir. E você vai passar e glorificar o nome do Senhor. Quando abriu o Jordão, os sacerdotes ficaram no meio do rio. Sabe o que significa? Primeiro, Deus na frente do povo. Segundo, Deus no centro do povo. Deus, ele tem tido a primazia na sua vida. Hoje em dia, a correria é tão grande, os afazeres são tantos, que às vezes trabalhamos, corremos para cá, corremos para lá, e esquecemos do mais importante, o que Jesus nos ensinara. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus ele tem que estar no primeiro lugar da minha vida. Deus ele tem que ser o centro da minha vida. Se Deus estiver no primeiro lugar da minha vida, e se ele for o centro da minha vida, não há Jordão que vai ficar fechado diante da minha pessoa, nem diante da sua pessoa. Sabe por quê? Porque conosco está a presença de Deus. Atravessaram o Jordão, chegaram a um lugar chamado Gilgal, e lá eles ficaram. Deus falou para Josué da seguinte maneira: olha, Josué,
eu tenho dado essa terra para você. Se nós formos analisar, ele envia os 2 discípulos antes a esta cidade chamada Jericó. Aqueles 2 homens vai lá, confere a cidade, traz um relatório para Josué. E quando nós abrimos as nossas Bíblias, aqui no capítulo 6, ora, Jericó cerrou-se, estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava na cidade e ninguém saía da cidade. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. O coração daqueles homens, daquelas pessoas, daqueles habitantes daquela cidade, estavam derretidos. Porque, como disse Raabe, quando aqueles 2 espias chegaram na sua residência, Raabe falou da seguinte maneira para aqueles dois espias: olha, nós sabemos que Deus tem entregado a nossa terra nas suas mãos. Nós sabemos que o Deus de vocês, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho e vocês passaram a pés enxuto. O Deus de vocês não é Deus maior do que Ele em cima dos céus e nem embaixo da terra. Isso estão dizendo a mulher, irmãos, que não tinha conhecimento de um verdadeiro Deus que aqueles homens serviam. Ela testemunhou para aquele povo dessa maneira. Quando eles chegaram no Gilgal, a ordenança de Deus para Josué: Josué, chama 7 sacerdotes com 7 buzinas, porque por 7 dias vocês vão ter que rodear a Jericó. E assim eles fizeram. Começou a rodear a cidade. 1 dia, 2 dias, 3 dias. Os sacerdotes iam à frente do povo, tocavam a buzina. Havia 3 buzinas no Antigo Testamento. A buzina de prata era uma convocação do povo para a guerra. A buzina de ouro era a buzina que chamava os israelitas para vir às cerimônias religiosas, para o dia da remissão, para o jejum nacional. Mas essa buzina, eu quero que você entenda nessa noite. Essa buzina que Deus falara para Josué, para os sacerdotes tocarem, era uma buzina de chifre de carneiro. E você sabe para que servia essa buzina? Era uma convocação para festejar as leis. Mas como assim? O povo estava em uma guerra, João Paulo, pastor Igor. Estava em uma guerra, mas já estava tocando a buzina, festejando. Estava tocando aquela buzina, já tendo posse da vitória. E de fato era verdade, porque Deus disse para Josué: eu tenho dado a terra. Vocês vão tomar posse da terra. Passa 3, 4, 5, 6 dias. O povo de Israel, quantas voltas eles deram? Quantas voltas eles deram para aquelas muralhas caírem? No 6º dia, escute de pé, no terço. No 6º dia, eles rodearam mais uma vez. O Elias que eu estava falando aqui,
Ele falou que às vezes está com problema, alguns problemas, quando vem um problema, às vezes vem maior ainda para testar a nossa fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus nos dá a chance de crescer um pouco mais. Quando foi no 7º dia, eles tiveram, João Paulo, de rodear a cidade em um só dia, mais 7 vezes. Ou seja, eles tiveram que rodear Jericó para tomar posse daquela terra. Eles tiveram que dar 13 voltas em volta daqueles muros. Aquela cidade tinha muros gigantescos. Alguns historiadores dizem que chegava a 10 metros de altura por 6. Dava para um carro desse de passeio nosso e fazer uma conversão em cima daquelas muralhas. Queridos irmãos e queridas irmãs, na ótica humana, na visão humana, era impossível os israelitas vencerem e transportarem aquelas muralhas. Era fortificada, uma cidade fortificada, uma cidade organizada, tinha rei, tinha súditos. E agora estava vindo um povo do Egito para querer tomar posse daquela terra. Mas aquela terra já pertencia, escute isso. Aquela terra já pertencia ao povo de Deus. Ele só foi lá para tomar posse. Eu quero dizer para você que a terra já foi prometida para você. O que você tem feito para tomar posse da terra? A terra te pertence. As promessas pertencem à sua vida. Mas será que eu e você, nós temos nos disponibilizado e temos ficado em pé e falado da seguinte maneira: Senhor, eis-me aqui. Será que nós temos vivido paralisado, estagnado? Assim as promessas não serão realizadas em nossas vidas. É necessário nós termos ação. Deus te deu uma promessa, Deus te fez uma promessa, então haja, reaja, porque o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu imagino aqueles homens, os soldados em cima do muro. Pense comigo. Aqueles soldados em cima do muro, olhando para aquele povo calado, os sacerdotes na frente, rodeando a cidade, apenas tocando a buzina. Quem sabe eles pensaram: esse povo está ficando maluco? Esse povo está doido? Quem sabe zombaram daquele povo passando. Mas eles não desistiram. E no 7º dia, quando eles terminaram de dar a 13ª volta, Josué falou para o povo: agora pode gritar, porque o Senhor tem dado esta terra para o seu povo. Quando eles gritaram, agora ali não era uma ação humana, era uma intervenção divina. Eu imagino que Deus, Ele, com as suas mãos poderosas, dá uma sacudida naquelas muralhas. Ele começa a sacudir aquelas muralhas, e aquelas muralhas elas começam a ruir. Aquelas muralhas começam a cair por terra, a afundar na terra. E o povo gritando, e as muralhas caindo. Ei, o tempo do silêncio vai acabar. E o tempo de celebrar vai chegar na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Só que
Antigo Testamento era a figura de Cristo. Até porque o nome Josué, no hebraico, o Senhor salva. Jesus, em grego, é o Salvador. Josué teve a responsabilidade de introduzir os israelitas na terra prometida. Jesus, como nosso Salvador, brevemente nos introduzirá a Canaã celestial. Eu quero perguntar para você quantos estão esperando este dia. Você vai tomar posse da terra. Você vai tomar posse da terra. Jesus, Ele é o seu Salvador. Enquanto nós estivermos aqui na terra, quando nós estivermos caminhando os nossos pés aqui na terra, teremos lutas, porque assim diz Jesus: olha, meus discípulos, no mundo tendes aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando nós estivermos aqui, vai ter gigante que vai levantar, mas o Senhor dos Exércitos é contigo para derrotar esse gigante. Quando nós estivermos aqui na terra, vai ter Rio Jordão para nós atravessar, mas o Senhor, Ele está na sua frente. Enquanto nós estivermos aqui na terra, terá Jericó